E a doutora Beatriz estava falando, eu estava aqui tomando nota e tal, mas eu juro que eu não vou fazer todos os questionamentos aqui, é coisa rápida. Eu pergunto assim, doutora, em relação o papel dos sindicatos em relação à negociação coletiva, e o tribunal ainda entende e tem aceitado o ajuizamento dos dissídios coletivos, né, sem o comum acordo, por um posicionamento nosso, do nosso tribunal, mas nós sabemos que o TST tem uma posição contrária, né, em relação a o entendimento regional. E em relação à reforma, o que a senhora visualiza, assim, porque em relação a, especificamente, o papel dos sindicatos quanto à questão do ajuizamento do dissídio coletivo, e se há alguma perspectiva de alteração desse cenário em nível de TST ou algo assim, se a senhora pudesse apenas uma pincelada, doutora, para... Pois é, eu não acredito que uma alteração neste momento do entendimento do TST. Também não é impossível que essa discussão se estabeleça, né? O nosso tribunal tem esse entendimento diverso, mas depois todos os processos são distintos. Eu acho que o sindicato tem um papel essencial, porque nós temos agora essa questão posta lá no artigo 611 da CLT, né? Sobre algumas regras que estão estabelecidas que é possível a prevalência da norma coletiva. Então, eu acho que se redobra ainda a responsabilidade dos sindicatos, né, de terem essa visão aí, o que é possível, né, negociar, porque nós não sabemos, como nós aqui falávamos, eu e o Dr. Rogério, nós não sabemos o futuro da interpretação jurídica a respeito de todas essas questões. Uma nova história do direito do trabalho vai ser construída a partir de novembro. Nós somos protagonistas dessa história. Agora, nós não sabemos como isso acabará, né? E nós sabemos que, de novo, a última palavra sobre, pelo menos, a questão da constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Nas últimas decisões do Supremo, ele não tem sido generoso com a justiça do trabalho, né? As decisões são decisões que caçaram a nossa competência para apreciar a questão de direito de greve de empregados públicos, que decidiram, contrariamente ao que o TST vinha decidindo com relação a essas questões todas da negociação coletiva, poder prevalecer sobre a lei. Eu me lembro desse debate que o ministro Barroso dizia que nós temos que dar mais valor à vontade das partes, só que aí vem a questão do conhecimento do direito do trabalho e de novo, o Brasil é muito grande, nós temos sindicatos muito fortes e outros que não conseguem esse tipo de negociação. Eu acho que o papel do sindicato é importantíssimo e, ao mesmo tempo, com todo esse problema financeiro aí que vocês vão enfrentar. Mas eu não tenho respostas prontas. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer aí com tudo que tem. Nós ainda temos um problema grande da transcendência, né, que eu não falei, que hoje o TST, com o novo dispositivo, ele vai poder avocar aí o julgamento de um processo e os requisitos para transcendência são o valor econômico, por exemplo, do processo. E o que é isso? O que é o valor econômico do processo? E quem é que vai decidir isso são os 8 juízes da STI, né? Os 8 ministros da STI, o ministro Luiz Felipe disse que já pediu para se remover para essa sessão, até para poder colaborar e participar. Então, é tudo novidade para todos nós. Nós não temos respostas assim. Eu quero que o Dr. Rogério fale mais sobre o papel dos sindicatos também. É isso aí. Muita insegurança. Alguns colegas em outros estados já estão expedindo recomendações aos sindicatos, né, para que nas negociações não precarizem os direitos dos trabalhadores. Então, perceba, uma relação do Ministério Público com os sindicatos para que, quando forem negociar, continue naquela mesma forma de atuação antiga, que é de melhorar as condições da CLT e não piorar. Agora, o que me preocupa não é nem isso. Eu acho que a gente tem instrumentos para
derrotar qualquer forma de precarização via norma coletiva. O que eu estou mais preocupado é em relação aos acordos individuais que estão amplamente autorizados na reforma. É sobre isso que a gente precisa conversar, porque isso tira poder de vocês. Como eu falei, o 12 por 36 não precisa mais estar em norma coletiva. E isso tira poder de barganha na hora de negociar. Intervalo também. Pode ser indenizado o intervalo. Compensação, qualquer jornada de compensação está autorizada, com algum limite, mas está autorizada em acordo individual. Significa que, inclusive eu já li 2 vezes o texto da reforma e estou tentando achar algum artigo, ali, alguma norma que empodere vocês. Não estou conseguindo. Esse é o ponto. No limite, se o empresário não quiser mais negociar com vocês, não vai precisar. Essa é para mim, é o mais grave desse momento, porque como também não vai ter a outra atividade, que ela foi revogada, né, que era uma construção jurisprudencial, e a lei simplesmente acabou com a outra atividade. Isso significa dizer que, quando começarem a vencer as normas coletivas de vocês, o patrão vai dizer, bom, agora não tem mais nada. No dia seguinte não tem mais nada de norma coletiva. E por que ele vai negociar com você se ele pode sentar com o trabalhador e assinar um acordo de 12 por 36, por exemplo? Então eu acho que... O que eu tenho dito para os empresários? Esses dias eu estava numa palestra lá da FEComércio e eles perguntaram... a pergunta era assim, o que o Ministério Público, o Judiciário, os advogados vão fazer com a reforma? E a pergunta era... onde fica a negociação coletiva nesse processo? Olha, eu sugiro que vocês façam, porque um acordo de compensação 12 por 36 com 500 empregados de um hospital, vocês vão de convir que não é exatamente um acordo. Quer dizer que de 500 trabalhadores, nenhum deles foi contrário ao 12 por 36, por exemplo. De 500 trabalhadores, não teve nenhum que foi contrário à redução do intervalo, e assim por diante. Compensação horária, por exemplo, que não seja 12 por 36, de alguma outra forma. Eu acredito que a partir desse critério vai chover ação dizendo que houve vício de consentimento, que o trabalhador foi obrigado a assinar o acordo e não teve liberdade para assinar. Significa dizer que para a empresa é muito melhor fazer um acordo com o sindicato, porque aí não vai poder ser alegado vício de consentimento, do que com o trabalhador. Por isso, quando eu falo com os empresários, eu digo, a lei autoriza, mas eu acho muito perigoso fazer, para vocês mesmos. Doutores, nós vamos abrir então assim, para 2 perguntas que podem ser escritas ou feitas aqui. Enquanto isso, eu vou fazer um questionamento ao doutor Rogério. Nós temos ali hoje praticamente uma situação que é a quitação anual, né, doutor? E eu já estive agora, alguns dias atrás, numa reunião no Simpro também, no coletivo jurídico do Simpro, estivemos também na CNTS, e os colegas mesmos, a postura que os sindicatos estão tentando pleitear, diz, olha, não, nós não vamos assinar nada, nós não vamos participar disso, nós não concordamos com isso. Mas também, por outro lado, nós sabemos que hoje tem que a legislação atual que vai entrar em vigor, ela diz que é perante a entidade sindical, não precisa nem ser homologado, né? Pode ser, manda os documentos lá. Mas eu quero saber, assim, talvez seja uma dúvida, o Ministério Público do Trabalho, será que não vai puxar a nossa orelha, dizendo, não, vocês agora anualmente é obrigado a fazer essa quitação? Será que nós não vamos ter um puxão de orelha? Logicamente, nós sabemos que a posição de cada procurador tem autonomia, né, doutor? Mas o que lhe parece, assim, rapidamente, o que lhe parece mais razoável? As entidades podem se negar quando acham que não, isso aqui nós não vamos fazer. Porque também, eu acho que o judiciário também não é meramente um homologador de decisões, né? Você tem todo um cuidado com as fraudes, o nosso tribunal é muito cuidadoso com isso, e a legislação, infelizmente, pode também precarizar nesse sentido, né? Eu queria que o senhor pudesse fazer um apontamento rápido, doutor. Tema interessante. O Ministério Público ajuiza muitas ações
relativas à lide simulada, né? E no argumento, na cabeça de quem fez a reforma, esse seria um modo de, digamos assim, tornar claro uma coisa que acontecia escondida. Na verdade é essa, né? Então, como eu estou fazendo aqui um exercício de futurologia, né? E até porque cada colega tem independência funcional para definir, assim como os juízes também têm independência para decidir. Então eu não sei o que eles vão dizer, mas eu acredito que com esse viés de sempre combater a lide simulada, os colegas vão ter muito cuidado em relação a esse tema. Eu não acredito que vá ter colega que fique forçando o sindicato a fazer, pelo menos a fazer de qualquer jeito, né? Talvez se inicie um processo de porque podemos fazer desse limão uma limonada, né? Quer dizer, e se um sindicato forte, eu vou usar um exemplo que eu conheço, que é o Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre. Nas decisões, eles não dão assistência se, a partir de um cálculo detido que eles fazem, eles querem que no segundo dia já vá toda a documentação para o sindicato, e no nono dia eles devolvem, dizendo, olha, vocês não pagaram isso, aquilo outro, devolvem, a empresa tem que pagar, senão eles não dão assistência. Era uma forma de pressionar, e isso, até onde o crescimento funcionava bem. Então, talvez também seja uma oportunidade de o sindicato ter, ano a ano, o controle e o cuidado em relação aos contratos de trabalho. Talvez seja uma porta que a gente consiga virar o jogo, né? Porque, obviamente, o que eles querem com isso é simplesmente ir quitando, ano a ano, sem que se olhe com lupa o contrato de trabalho. Eu acho que o sindicato sair. Agora estou até tendo uma posição otimista aqui. Daí um exemplo de o que o sindicato pode fazer e é um poder de barganha de vocês, né? Interessante. É um lugar o empresário, não, eu quero fazer equitação nova. Não, então tá. Então esse é um poder que eu tenho. Vem negociar comigo. Inclusive, acordo ou convenção coletiva, né? Se quer isso, então negocia comigo outras coisas. Coloco à disposição para algum questionamento. O colega, então. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando, sou advogado em Alegrete, do Centro de Saúde. Doutor, uma preocupação que eu tenho enquanto advogado, e eu acho que também deve ser uma preocupação de todos, é com relação à sucumbência parcial. Porque, de repente, tu entra com a ação, né? E o servidor, ele vai, ao invés de ganhar uma ação, ele pode ficar devendo, né? E é uma questão que o funcionário não tem muito conhecimento, né? E que a gente também não sabe o que vai dar nisso aí. Porque, por exemplo, se pede um determinado direito, né? Pede 100 e a justiça reconhece 20, né? Aquele direito existe. Então não está se pedindo nada esdrúxulo. Só que o trabalhador, ele vai pagar sucumbência sobre os 80 que ele não ganhou, né? Então, uma das questões que eu acho e que eu poderia sugerir, né, é que se tivesse um certo laboratório no início, entrar com aquelas ações que são menos, que tu possa explicar bem para o empregado, né, para o servidor, e que não tenha tanto, assim, não sejam umas ações tão complexas. Obrigado. É uma preocupação muito relevante, porque isso é um problema muito sério. Nós nunca lidamos com sucumbência parcial na Justiça do Trabalho, então para nós é uma novidade. E sim, há esse risco, ainda mais que a lei está exigindo um pedido líquido. Então, se nós levarmos a literalidade da lei, se não comprovada toda a pretensão, né, vamos dizer assim, 2 horas extras provou uma só, nós vamos chegar nesse ponto. Eu advogo que nós tenhamos que ter muito cuidado na aplicação
desse dispositivo, justamente porque, no fim das contas, o trabalhador pode acabar ficando devendo. Então, acho que nós temos que ter realmente muita parcimônia. Mas é como disse o doutor Rogério, a gente não sabe como a jurisprudência vai se comportar, como as decisões do primeiro grau, em primeira instância, depois do tribunal, vão analisar. Mas nós precisamos olhar isso do ponto de vista de todos os princípios, sob pena de nós, evidentemente, acabarmos inviabilizando o acesso à justiça, porque aí, de medo de acabar tendo que pagar uma sucumbência, o trabalhador sequer pede o direito que ele tem certeza. Então, nós temos que ter muito cuidado, realmente, na aplicação desse dispositivo. Mas eu não tenho, de novo, respostas prontas, porque nós todos estamos diante de uma novidade, temos que pensar como fazer isso. Mais algum outro questionamento? Bom dia, sou Everton, advogado do Sindicato de Passo Fundo. 2 pontos. Um é em relação à contribuição que passou a ser facultativa, e a gente tinha uma premissa que, até pela questão do imposto sindical ser obrigatório, então tudo que era conquistado aplicava-se a todos os trabalhadores. A gente passa por uma realidade onde o trabalhador vai contribuir facultativamente, e a obrigatoriedade dele receber o direito vai ser também total ou não. Né? Saiu algumas decisões, eu vi, se não me engano foi em São Paulo ou Minas, não me recordo, juízes determinando que as cláusulas da convenção, do acordo, enfim, fossem aplicadas apenas àquele trabalhador que fosse associado ao sindicato. E se a gente fosse pensar hoje, dentro de uma lógica da contribuição assistencial, por exemplo, que a Assembleia, digamos, determinou e aceitou, daqui a pouco um dia de oposição, mas hoje se a gente passa por uma autonomia coletiva da vontade. Então, a convenção coletiva ela pode ser soberana do ponto de vista fixar uma jornada que, inclusive, é superior ao preceito constitucional, só que ela, daqui a pouco, ela não vai ter uma validade para aceitar aquela contribuição que foi aceita por todos os trabalhadores que estavam em Assembleia. Então, essa é uma das coisas que me chama um pouco a atenção e que eu também acho que gostaria de um pouco desse esclarecimento. E um pouco é sobre a questão da JG, né? Porque o doutor comentou que é uma preocupação que se isso cai no STF, né? Que é provavelmente isso que ocorra, né? Então, de que forma que a gente hoje, porque eu acho que toda a reforma ela foi trabalhada para justamente impedir o acesso ao trabalhador à justiça do trabalho. Então, a maioria dos pontos que hoje a gente debate aqui, daqui a pouco, ela fica um pouco até alheia ao trabalhador, porque o trabalhador não se dá conta de que no momento em que ele estiver violado, ele não vai conseguir cobrar mais. E a mídia trabalhou muito bem isso, parece que assim, é só o vagabundo que vai entrar na justiça. Né? Então, para aquele trabalhador que não entra na justiça, que é o cara que não precisa, então a lei não tirou nada. Então, a questão da assistência judiciária, eu acho que é um ponto muito grave. E é isso que eu queria também o posicionamento do ponto de vista da aplicação efetiva desse ponto. Né? Obrigado. Eu falo das partes. Eu, na minha modesta opinião, de desembargadora de um tribunal, não tenho dúvidas sobre a inconstitucionalidade da assistência judiciária gratuita da forma como ela foi colocada. Mas isso já está com o Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Procurador-Geral, o Janot, ele, antes de deixar o cargo, ele ajuizou essa ação de inconstitucionalidade sobre esse tema específico. Eu acho até que ele foi bem cirúrgico, porque eu acho que esse ponto é um ponto muito claro. Eu até esperava, e espero ainda, uma decisão do ministro Barroso, já esperava que já tivesse até dado essa decisão, porque me parece que essa questão é uma questão de acesso à justiça muito clara de inconstitucionalidade. É uma questão de democracia, né? Mas até agora nós não temos essa decisão ainda. Não sei se o ministro está aguardando o início da vigência da lei, não sei. Eu acho que isso é uma questão que vai ter que ser colocada quando acontecer os processos, me parece, né? E até lá teremos um tempo para ver como se comporta, inclusive, a decisão do Supremo.
Com relação à questão sindical, colocasse um ponto muito importante, me parece, porque o nosso sistema foi virado do avesso, porque o nosso sistema sindical é aquele que todas as regras se aplicam, que são benéficas, se aplicam a toda a categoria, mas a sindicalização, independentemente de sindicalização. A lógica disso é porque a lei é o mínimo e a norma coletiva não pode negociar alguma coisa menos do que a lei. Essa é a lógica, por isso que é para todo mundo, porque é benéfico. Nos Estados Unidos, que se gosta tanto de trazer como exemplo, não é assim, porque lá é só para quem é sindicalizado, e aí força a sindicalização. E aqui agora a gente fez uma miscelânea de coisas, porque é bem como disseram, como o doutor disse, a contribuição é facultativa, mas depois a cláusula, a vantagem, vai ser para toda a categoria. Pelo menos até agora esse era o nosso sistema. Eu não conhecia essas decisões de São Paulo e Minas que estão defendendo então essa diferenciação. Talvez seja uma forma de forçar a sindicalização, porque esse é o problema do nosso sistema. O nosso sistema é assim. A negociação coletiva não pode. A lei é o mínimo, a negociação coletiva só pode melhorar. Daí porque pode ser assim, de que se estender para todos. Agora, se for ao contrário, não tem como, porque a pessoa não vai ao sindicato, não é sindicalizada, e de repente ela tem um direito na lei e agora não tem mais. Então é totalmente ilógico, por isso que eu digo, essa reforma não foi debatida, porque ela não parte da construção de um sistema que então, nós teríamos que fazer toda uma reforma sindical, mas aí se quis tocar só nessa questão da contribuição do imposto sindical. Essas são as questões tão graves dessa lei e que passaram assim despercebidas. O próprio Senado, só no momento político mesmo que uma lei é aprovada assim, porque o relatório do senador lá, relator do processo, da reforma, já apontava vários itens, mas aí sugeriu o veto. Como que sugere o veto? O Senado e a Casa Revisora devia ter votado contra, né? Então, é uma perplexidade tão grande. De novo, eu concordo plenamente com a posição que o doutor está defendendo, mas não sei como resolveremos todas essas contradições, porque, em princípio, essa questão das vantagens se aplicarem a toda a categoria não foi alterada, né? Só se fizermos uma interpretação nesse sentido aí. Doutor Rogério, fala melhor. Não, é o que eu tinha comentado, estou até aqui olhando a CLT, que eu não decorei toda ainda e agora nem adianta mais, né? Eu tinha ela ali. Olhando o 513. Tá aqui. O artigo 513, vou na questão do sindicato, né, que a doutora Beatriz já esgotou o tema da assistência judiciária. Sobre a assistência judiciária. O Procurador-Geral da República é assessorado por 2 procuradores do trabalho nos temas trabalhistas. Portanto, essa ação foi feita por um procurador do trabalho. Tá? Ele minutou, obviamente, e o Janot concordou e assinou. E dentro do MPT nós temos a clareza de que só se ajuiza a ação de inconstitucionalidade quando se tem 99,9% de certeza, porque 100% a gente nunca vai ter, mas quando a gente tem alguma certeza de que aquele tema já tem algum precedente dentro do STF que vai acolher a nossa tese. Então, a nossa expectativa é de que quase 100% de certeza que vai ser acolhida a ação de inconstitucionalidade, porque ela é muito evidente, enfim, não tem muito como fugir. O tema também da taxação moral, já tem precedente no STF dizendo que não é inconstitucional esse tipo de taxação, provavelmente vai ser realizada também para cair. Agora, então, esse é o ponto da assistência judiciária. Artigo 513 da CLT prevê a imposição de contribuição à categoria. Como eu falei antes, não sei se não se deram ponto, enfim, mas deixaram isso como hipótese. Onde é que a gente se pegava antes para dizer, inclusive os colegas que realizavam ações para tirar a contribuição assistencial, no que a gente se pegava? Dizer o seguinte, o sindicato é obrigado a representar todos os trabalhadores, inclusive aqueles que oferecem oposição à contribuição assistencial, porque existe o tributo, que é a contribuição obrigatória, que todos pagam, portanto o sindicato tem que representar a todos. Ora, com o fim da contribuição obrigatória, na medida em que a reforma prevê que o trabalhador tem que autorizar a contribuição, cai
um único argumento que justificava que o sindicato representasse toda a categoria. Então, para mim, está muito claro, só tem duas opções. Ou impõe a contribuição a todos, a partir de uma assembleia que participem todos, ou que se possibilite a participação de todos, associados e não associados, e aí se impõe a toda a categoria, e toda a categoria tem que recolher, ou só será beneficiário da norma coletiva o trabalhador que recolher. Não tem nenhuma lógica que seja de outra forma. É o que eu advogo, e eu estou vendo que isso está vindo como uma... Não tem uma terceira via. Não tem essa hipótese de o sindicato receber o recolhimento só de meia dúzia e representar todos, evidentemente que não faz nenhum sentido. Não faz sentido econômico, não tem sentido político, não tem sentido de representatividade. Né? Porque, como disse a doutora, a reforma ela foi feita só para tirar o custeio, mas ela se esqueceu de que o sistema brasileiro funciona na lógica da unicidade. Né? Em outros lugares onde tem o custeio por adesão, né, por vontade própria, existe a pluralidade. Então, eu quero ter o sindicato, eu vou lá, me associo no teu e as normas do teu sindicato se aplicam a mim. E aí tem mais de 10 sindicatos na mesma categoria, eu vou escolher o que melhor me representa e vou recolher. Agora, se tu tem um só sindicato e ele é obrigado a representar toda a categoria, obviamente todo mundo vai ter que contribuir. Não tem outra, né? Depois eu certamente vai melhorar o que a gente está falando, mas eu não vejo muito outra terceira possibilidade. Nós, infelizmente, o doutor Rogério e a doutora, eles têm compromissos assumidos, não vão poder ficar conosco. Só nós a pergunta agradecemos. que já pediu lá, Bom, muito democrática. mas essa pergunta É a última. Nesse caso, quando a gente faz, por exemplo, assembleia para poder definir a pauta, e aí abre prazo para o pessoal oferecer oposição para contribuição assistencial. Nesse caso, a gente abriria prazo para oposição também de quem não quisesse pagar o imposto sindical? Doutor Rogério, eu só para... Então, o último questionamento, esse mesmo questionamento, doutor, eu fiz a um colega seu no ofício de Pelotas, há um ano mais ou menos atrás, antes da reforma ainda, e ele me disse, o colega me disse, olha, o que eu disse? Doutor, não lhe parece, até a Bianca estava junto, não lhe parece assim que numa precariedade, hoje num país em que todo mundo fica só na televisão, que a gente não se relaciona, não lhe parece que seria importante fomentar a participação dos trabalhadores em assembleia e aqueles que participam, que, claro, com todas as divulgações, amplas divulgações, mas aquele que participou, ele pôde exercer democraticamente o poder de convencimento dos colegas de, olha, nós não queremos isso, queremos aquilo. Se ele foi vencido quanto a essa questão do desconto, por exemplo, não lhe pareceria que ele não poderia ir lá no outro dia fazer a oposição, porque ele exerceu a democracia dentro de uma assembleia. Aí o colega disse assim, olha, doutor, eu só escrevo um livro. Eu disse, mas... Ele diz, olha, até parece plausível, mas o senhor vai ter que escrever um livro. Então, esse questionamento, assim, só para que eu também já havia feito, mas se o senhor pudesse nos dar um... Na tese de que o sindicato representa, não tem direito de oposição. Se alguém apresentar a oposição, não será representado. Isso para mim porque, de novo, como caiu a contribuição obrigatória, não faz nenhum sentido alguém não contribuir e ter direito à representação. Essa é a lógica que eu estou usando, eu acho difícil fugir dela. Se alguém tiver aqui uma outra solução... Eu acho que então não há contribuição sindical. Tá bom. Aí Eu entendo que a contribuição sindical, a natureza tributária e compulsória dela, ela foi prevista na Constituição, assim como a representação por categoria no artigo 8º. Então, a partir do momento que a gente tem a compulsoriedade e a natureza tributária da contribuição sindical asseguradas em âmbito constitucional, assim como os demais pontos da reforma trabalhista
são inconstitucionais, esse também o é. Então, o entendimento é que essa nova legislação, pelo artigo 545 da CLT, que foi alterado, dizendo que precisa de prévia e expressa autorização, apenas foi dada uma nova formalidade para a cobrança da contribuição sindical. Então, qual é essa formalidade? Tem que se fazer uma assembleia, convocando toda a categoria, informando que no mês de março será cobrado o valor de um dia, que continua ainda com as regras da legislação, que será cobrado um dia de salário, tudo conforme é previsto no capítulo. Imaginar que essa autorização que eles estão falando seria uma autorização individual, seria um desrespeito ao direito coletivo. A contribuição sindical está prevista na capitulação da CLT, que trata de direito coletivo. Em nenhum ponto da alteração da lei se fala de autorização individual, se fala de... cabe à categoria, a todos os integrantes da categoria, autorizar prévia e expressamente. Como uma categoria se manifesta? Por meio de uma assembleia que é por convocação de toda a categoria. Esse é o entendimento. A gente entende que a contribuição sindical, ela não foi extinta, ela não é facultativa, mas ela depende agora de novas formalidades autorizativas. E não caberia, nesse caso, a recusa ou o direito de oposição por ser ainda tributária, de forma tributária do 149 e compulsória para todos os integrantes. A mera integração do indivíduo a uma categoria, seja ela econômica ou profissional, impõe a ele aquela taxação, aquela tributação. Essa é a doutora Zilmar Alencar, assessora jurídica da CNTS. Sacanagem, né? Vocês trazerem ela numa palestra hoje. É uma interpretação ótima, é aquela história de combinar com os russos, né? Porque a intenção... A gente aprovou isso. Isso, claro, essa semana, né? Foi aprovada a tese, essa tese. Foi aprovada agora, na ANAMAT, né? A primeira tese é a tese da natureza tributária da contribuição sindical, e a segunda tese é de que a deliberação deve se dar por assembleia e recair sobre todos os integrantes da categoria, como uma forma de impedir o desmonte das ações coletivas, o desmonte da atuação sindical. O que está sendo falado, vamos fazer uma reforma sindical nesse cenário? Não, é melhor a gente resistir contra o desmonte que está sendo feito, tanto no âmbito do trabalho individual como no coletivo. Então, na ANAMAT, no dia 9 e 10, nós tivemos aprovadas em 2 comissões e depois em plenária esse enunciado. Tomara que os russos aceitem, é só isso. Mas eu acho mais interessante essa proposta, porque aí tu amarra na questão do tributo, né? Não deixa e sendo tributo, porque os russos não são só os que vão interpretar a lei, os russos são os empregadores. Porque como é que tu vai, digamos que tu não vincule a questão do tributo. Não, é só no 513 está previsto lá, vamos impor uma... Como é que tu cobra do empregador depois? O empregador também está com total interesse. Os sindicatos patronais também estão com total interesse, porque o que é dito na mídia... Depende do sindicato, a FIEGS não. Até a FIEGS, impressionante, por quê? Porque se há um entendimento de que o sindicato laboral tem poucos sócios, imagine o sindicato patronal. O sindicato patronal, ele tem um nível de sindicalização, de associação, muito menor do que o laboral. Então, para a sobrevivência do sindicato patronal, fazendo uma leitura do 620, que diz que o acordo coletivo se sobrepõe à convenção, e fazendo uma leitura de que a única fonte de custeio que ele detém também é a contribuição sindical para promover processos de negociação e de representação, o sindicato patronal hoje também coaduna com esse entendimento de que se é me dado uma obrigação, tem que ser me dado receita. Então, que seja essa receita que venha a fazer fomento das prerrogativas sindicais. Sim, não, isso a gente
inclusive a Comércio é muito indignada com todo esse processo, a gente concorda com eles. O ponto é que se formos prestar atenção do ponto de vista do jogo de interesses, há inclusive uma cisão entre o sindicato patronal e as empresas. Esse é o ponto que a coisa chegou, né? Talvez vocês estejam vivenciando isso. Então, até que ponto os sindicatos patronais estão de verdade representando as empresas? Na verdade, o que a gente está trazendo aqui é assim, o sindicato patronal se pega junto com o profissional, porque nós precisamos nos custear, mas as empresas estão fazendo outro jogo, muito mais pesado e com o interesse que a gente sabe qual é. Então, eu acho uma saída inteligente essa de vincular o tributo, mas tenho medo que, se isso vai pegar em quem fez a reforma, porque não era interesse deles que fosse dessa forma, tanto que mudaram a redação, e do ponto de vista da interpretação do nosso sistema jurídico, que até agora, pelo que eu tenho visto, está todo voltado a dizer que essa autorização tem que ser individual e que ela é constitucional. Infelizmente. Né? Começar pelo Supremo. Então, a começar e terminar e sepultar. Era isso, então, agradecemos, então, né, doutor, as ponderações dos senhores, e já vamos, aproveitando, então, que fazer uma entrega de um livro também, da nossa colega também, que está presente. Dedicou a vocês. A colega ela já escreveu. É a nossa assessora jurídica da Confederação em Brasília, então ela está aqui hoje para a tarde, ela tem a nossa palestra, então nós já invertimos.